Bom, pessoal, nós vamos falar agora de progressão geométrica. No vídeo anterior, a gente encerrou a parte de progressão aritmética. Vamos falar, então, de progressão geométrica agora, ok? Lembra de baixar a nossa apostila e que essa apostila ela sempre vai ser enriquecida com questões de concurso. Então, ela nunca estará acabada. E o link sempre será o mesmo, tá bom? Então, vamos embora. Enquanto na progressão aritmética, a sequência é estabelecida pela adição de um determinado valor, na progressão geométrica, a PG, a sequência é estabelecida por meio da multiplicação de sua razão. Ou seja, no anterior, que era a progressão geométrica, a gente sempre adicionava um valor, seja um valor positivo ou um valor negativo. Aqui é a multiplicação que faz a progressão avançar. Então, por exemplo, aqui nós temos a progressão geométrica e a razão dela é 3, porque para avançar eu vou multiplicando por 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Aqui nós temos também uma PG, só que essa é infinita. Por quê? Porque ela nunca acaba, né? Tem 3 pontinhos nela aqui. Mas o ponto é que a razão é menos 2. Eu vou sempre multiplicar por menos 2. Eu tenho 1 como primeiro termo. Aí 1 vezes menos 2 dá menos 2. Aí menos 2 multiplicado por menos 2, tem que fazer o jogo de sinal, tá? Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Eu vou multiplicar por menos 2 de novo. O 4 é positivo. Vai multiplicar pelo menos 2, que é negativo. Como que vai ficar? Mais com menos dá menos. Ou 4 vezes 2 vai dar 8. Por isso que deu menos 8. Beleza? Deixando assim para ficar mais fácil de enxergar. E agora? Eu tenho aqui uma PG também, que a razão é 1 sobre 2. Gente, multiplicar por 1 sobre 2 é a mesma coisa que dividir por 2. Porque eu multiplico por 1 e divido por 2. Então, veja, 8. 8 vezes 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. E aí segue a nossa divisão. Então, isso aqui é uma progressão geométrica. Como que eu acho a razão de uma progressão geométrica? Usando essa fórmula aqui, ou seja, quando eu pego um termo e divido pelo que veio antes dele, eu encontro a razão. Ou seja, nos exemplos que eu dei para você agora há pouco, eu fiz isso, não é? Por exemplo, como é que eu acho a razão nessa primeira? 27 dividido por 9 vai dar 3. 9 dividido por 3 dá 3. Ou seja, para achar a razão, que é isso que eu já dei aqui nos exemplos, pega um termo e divide pelo anterior. Lá na progressão aritmética era pega um termo e subtrai. Aqui é pega um termo e divide pelo antecessor dele. E aí a formulazinha do termo geral. Para você entender a fórmula do termo geral, eu dei um exemplo aqui. Para achar o segundo termo, como é que eu faria? Pegaria o primeiro termo e multiplicaria pela razão. Para sair do primeiro termo e chegar no terceiro termo, eu tenho que multiplicar pela razão 2 vezes. A1, que é o primeiro termo, vezes a razão, aí eu acho o segundo termo. Aí quando eu multiplicar pela razão de novo, vira o terceiro termo. Q vezes Q é Q ao quadrado. Para sair do primeiro termo e chegar no quarto termo, eu tenho que multiplicar a razão 3 vezes, para sair da posição 1 e ir para 2, 3, 4. Então, por isso que Q aqui está elevado a 3. Logo, a fórmula geral é essa. Sempre que eu quero chegar num termo, eu vou pegar o primeiro termo da equação e multiplicar por Q elevado a n menos 1. Ah, professor, eu sei o primeiro termo e eu quero achar o sétimo. Bom, do 1 para chegar no 7, tem que avançar 6. Então, é sempre 1 a menos. Por isso que é Q elevado a n menos 1. Quer um exemplo? Está aqui o exemplo, ok? Uma PG infinita, cujo primeiro termo é 2 e sua razão é... Perdão, o primeiro termo é 3 e a sua razão é 2. Ou seja, o primeiro termo é o quê? 3. O segundo termo basta multiplicar pela razão, que é 2. 3 vezes 2, 6. Ah, não, eu quero sair do primeiro termo e chegar no terceiro. Então, é 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, aqui eu já tenho o exemplo da minha progressão. Agora, a gente vai ver isso na prática com exercício. Então, vamos para os nossos exercícios resolvidos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para você que o domínio das regras de potenciação são essenciais nesse assunto. Essenciais, essenciais. Se você não entende as regras de potenciação, você vai ter muita dificuldade em resolver questões de progressão geométrica. Então, tome muito cuidado com isso aí, beleza? Estude as regras de potenciação, qualquer dúvida, conversa comigo aí, para a gente poder
tentar ajudar, beleza? Então, vamos lá. Determine o nono termo da progressão geométrica. Eu tenho aqui os 3 primeiros termos, eu quero descobrir quem é o nono termo. Bom, para achar o nono termo, o que eu vou fazer? O primeiro passo é descobrir a razão, porque eu já sei quem é o primeiro termo. Eu preciso descobrir qual é a razão dele. Com o primeiro termo e com a razão, eu acho qualquer termo que eu quiser. Então, para achar, basta pegar um termo e subdividir pelo anterior. Não é isso? Então, eu vou pegar aqui o A2 e dividir pelo A1, que no caso fica 2 dividido por 1, que é igual a 2. Ou seja, a razão dessa progressão é igual a 2. Agora que eu tenho o primeiro termo, que é o 1, e eu tenho a razão, que é 2, eu quero achar o nono termo. Então, olha só, o termo geral, a fórmula é essa, o primeiro termo é o 1, eu quero achar o A9. Para sair do A1 e chegar no A9, eu tenho que multiplicar o quê? A razão elevado a 8. Não é isso? Para sair da posição 1 e ir para a posição 9, eu ando 8 casas. Então, 2 elevado a 8, certo? 2 elevado a 8 é 256. 256 vezes 1 é o próprio 256. A cada balanço, uma firma tem apresentado um aumento de 10% em seu capital. A razão da progressão formada pelos capitais nos balanços é... Então, olha o seguinte, o que é essa progressão geométrica? O primeiro termo é o capital que teve da empresa, certo? Aí a empresa acumulou um ganho de capital no ano seguinte. Esse aumento foi um aumento de 10%. Então, a cada ano, ela vai valer 10% a mais. Qual é o valor que eu vou usar para multiplicar esse capital para que eu encontre o próximo termo da progressão geométrica? Aí você tem que entender uma coisa. Isso aqui é uma questão que deve ter pegado muita gente. Então, fique muito atento. Entenda uma coisa. Quando eu saio de um valor do capital e vou para outro com um aumento de 10%, você tem que lembrar que ele já tinha 100%, aquele ali era o capital, e aí houve um acréscimo de 10%. No caso, é 110%. Então, a cada novo termo, eu tenho 110% do anterior. Então, para saber sempre qual é o próximo capital, eu tenho que achar quanto é 110% daquilo. Eu falo disso com mais vagar lá no nosso curso de porcentagem, para as pessoas não errarem isso. Se eu multiplicar só por 10%, o valor vai caindo cada vez mais, certo? Mas eu quero aumentar 10%. Então, tem que ser os 100% que ele já vale, mais os 10% que estão sendo acrescentados. Se você tem dificuldade com isso, assista a minha aula de porcentagem, por favor, tá bom? O link está na descrição do vídeo aí. Enfim, 110% é 110 por 100. Corta esse zero aqui em cima, né? E corta esse zero embaixo, sobra 11 sobre 10. Então, a razão dessa progressão é 11 sobre 10. Para achar o próximo capital, para achar o capital do ano seguinte, eu multiplico por 11 sobre 10. 100% é o que ele já vale. Esse 10 acrescentado aqui é o ganho de capital que ele teve. Exercício 3 aqui é mais complicadinha, tá? E como eu disse, se você não tem domínio das regras de potenciação, você vai ficar perdido. Então vamos lá. Determine a razão da progressão geométrica em que o primeiro termo é 1 dividido por 5 elevado a 30 e o 12º termo é 1 sobre 5 elevado a 8. Então, eu tenho o primeiro termo, eu tenho um termo qualquer, então eu posso usar a fórmula para achar o que me falta, que é o quê? A razão. A razão da minha progressão, que é representada pela letra Q. Então, vamos lá. No caso que nós estamos considerando, nós temos o 11º, perdão, eu sei quem é o 12º termo, eu sei quem é o primeiro termo, e aqui o n vai valer 11. Por quê? Porque no meu exercício eu estou considerando o termo de número 12. E aqui, então, vai ficar 12 menos 1, 11. Ou seja, para sair do primeiro termo e chegar no 12º, eu tenho que avançar 11 casas. Entendeu o raciocínio aí? Então, vamos prosseguir. O termo A12 é 1 sobre 5 elevado a 30. O primeiro termo é 1 sobre 5 elevado a 8, o que eu ainda não sei. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o Q elevado a 11. Como? Esse 1 sobre 5 elevado a 8 estava multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. O que está multiplicando, passa dividindo.
Então, eu vou ter o q elevado a 11 sozinho, igual. Aí eu já tenho 1 sobre 5 elevado a 30 e vou passar dividindo, ou seja, dividido por 1 elevado a 5 sobre 8. Existe uma regra na potenciação, na divisão de frações. Ó. Tem uma fração dividida por outra fração. Eu posso transformar uma divisão de frações em uma multiplicação de frações, como conservando a primeira fração do jeito que está e multiplicando pelo inverso da outra. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. E é o que eu acabei fazendo em algum lugar aqui, certo? Pronto, está aqui. Ó. Q elevado a 11 é igual. Repeti a primeira fração e multipliquei pelo inverso da outra. Tá? O que estava embaixo foi para cima, o que estava em cima foi para baixo. 1 vezes 5 elevado a 8 é 5 elevado a 8. 5 elevado a 30 vezes 1 é o próprio 5 elevado a 30. Divisão de potências, regra de potenciação. Quando eu tenho potências de base igual, ou seja, a base de ambos é 5, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair os expoentes e o valor vai ficar na fração que tiver o maior. Por exemplo, aqui é 30, aqui é só 8, então o meu valor vai ficar embaixo. Então, fica 30 menos 8 dá 22. Então, é 1 dividido por 5 elevado a 22. Aqui eu fiz bem detalhado, porque não é uma coisa simples, certo? Então, vamos lá. O que estava elevado a 11 passa como raiz 11ª. O contrário da potenciação é a radiciação. Então, eu quero achar agora a raiz 11ª de 1 dividido por 5 elevado a 22. Eu poderia fazer direto, mas como eu estou explicando para você devagarinho, eu quero falar devagar, tá? 1 sobre 5 elevado a 22 é 1 sobre 5 elevado a 11 vezes 1 dividido por 5 elevado a 11. Por quê, professor? Porque quando eu tenho potências aqui, eu posso dividir essas potências em multiplicações. Como? 5 elevado a 11 vezes 5 elevado a 11 conserva a base e soma os expoentes. 11 mais 11 dá os 22 que eu tinha acabado de achar. Mas, professor, por que você colocou 5 elevado a 11? Porque eu estou achando a raiz 11ª de 5 elevado a 11. Aí, o que você tem que lembrar? O 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, 1 elevado a 5, 1 elevado a 11 é 1 também. Então, eu vou pegar esse 11 que está aqui só no 5 e vou fazer ele ser a potência dos dois, porque vai ser a mesma coisa. 1 elevado a 11 dá 1. 5 elevado a 11 dá o 5 elevado a 11 que eu já tinha aqui. Então, eu peguei esse cara e transformei nisso, e esse eu fiz a mesma coisa aqui. E agora, professor? Agora eu vou usar outra regra da potenciação. Quando eu tenho uma potência igual ao radical, eu posso jogar o valor para fora sem radical, sem potência e sem radical. Ó, aqui é elevado a 11, aqui é raiz 11ª. Então, eu vou só pegar o 1 sobre 5, colocar ele bonitinho aqui. A mesma coisa aconteceu aqui. Está elevado a 11, é uma raiz 11ª, ficou bonitinho 1 sobre 5. Tá? 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5, 1 vezes 1 é 1. Está aqui. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a razão aqui é 1 sobre 25. Então, está aí resolvido o nosso exercício. Esse, de fato, não é fácil, mas você tem que estar preparado isso aqui e estudar bastante o assunto de potenciação, para que você não se perca. Qualquer dúvida, pergunta aí que eu tento te ajudar. Valeu?